Africanidades conectadas. Hoje nós vamos falar de um dos maiores líderes, se não o maior líder africano do século XX. Foi uma sugestão do nosso amigo assinante Jean Pedro da Silva Ribeiro. Ele me disse o seguinte: olha, primo, eu procurei lá nas tuas postagens e ainda não vi uma postagem sobre Nelson Mandela. E eu quero agradecer então essa sugestão do Jean e vamos falar de Nelson Mandela a partir dessa obra. Nelson Mandela, Conversas que Tive Comigo. É uma obra publicada em 2010, foi publicada em 2010, e tem cartas do Nelson Mandela em diversos momentos da sua vida, inclusive quando esteve por 27 anos preso na África do Sul, porque lutava contra a injustiça, lutava contra o apartheid. Depois desses 27 anos de cadeia, Nelson Mandela saiu, foi liberto e tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Nós sabemos que a África do Sul foi colonizada pela Inglaterra e estabeleceu-se lá o regime da separação de corpos, o apartheid. Então nós vamos trazer a partir dessa obra um pouco de Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu em 1918 e faleceu em 2013. Como já dissemos, viveu 27 anos da sua vida preso na cadeia. Então nós vamos trazer aqui o prefácio dessa obra, que foi feito por ninguém mais, ninguém menos que Barack Obama, que também é um afro-americano, não é? Ele tem ascendência africana. E nos Estados Unidos, a população que tem ascendência na África são denominados afro-americanos. Então vamos ver o que o Mandela, aliás, o que o Barack Obama, que correspondeu-se com Mandela, nos diz. Como muitas pessoas em todo o mundo, vinha conhecer Nelson Mandela à distância, quando ele estava preso na ilha de Robben. Para tantos de nós, ele foi mais que um homem apenas. Foi um símbolo da luta pela justiça, pela igualdade e dignidade na África do Sul e todo o seu planeta. Seu sacrifício foi tão grande que conclamou pessoas do mundo inteiro a fazer o possível em prol da evolução humana. Da maneira mais modesta, fui uma das pessoas que tentaram atender ao seu chamado. Minhas primeiras atividades políticas aconteceram nos meus anos de faculdade, quando participei de uma campanha a favor do desinvestimento no esforço para pôr fim ao apartheid na África do Sul. Nenhum dos obstáculos pessoais que enfrentei quando jovem se compara aos que as vítimas do apartheid sofreram a cada dia. E eu só podia imaginar a coragem que levou Nelson Mandela a ocupar aquela cela de prisão durante tantos anos. Mas seu exemplo ajudou-me a despertar para o mundo lá fora e para a obrigação de que todos temos de defender o que é correto. Por meio de suas escolhas, Mandela tornou claro
que não tínhamos que aceitar o mundo tal como ele é, e que podíamos fazer a nossa parte em busca do mundo como ele deve ser. Ao longo dos anos, continuei a observar Nelson Mandela com um sentimento de admiração e humildade, inspirado pelo senso da possibilidade que a sua própria vida demonstrava, e abismado com os sacrifícios necessários para alcançar seu sonho de justiça e igualdade. Na verdade, sua vida conta uma história de oposição direta ao ceticismo e à desesperança, que tantas vezes aflige o nosso mundo. Um prisioneiro se tornou um homem livre, uma figura da liberdade, se tornou uma voz apaixonada da reconciliação. O líder de um partido se tornou um presidente que impulsionou a democracia e o desenvolvimento. Deixando o cargo oficial, ele continua a trabalhar pela igualdade, oportunidade e dignidade humanas. Mandela fez tanto para mudar o seu país e o mundo que é difícil imaginar a história das muitas últimas décadas sem ele. Pouco mais de 2 décadas após a minha primeira incursão na vida política e no movimento de desinvestimento, quando universitário na Califórnia, estive na antiga cela de Mandela, na ilha de Robben. Eu era recém-eleito senador nos Estados Unidos. Numa ocasião, a cela havia deixado de ser uma prisão para virar um monumento ao sacrifício de tantos em prol da transformação da África do Sul. Ali, naquela cela, tentei me transportar aos dias em que o presidente Nelson Mandela era o prisioneiro 466/64. Um tempo que não havia nenhuma certeza do sucesso da sua luta. Tentei imaginar Mandela, a lenda que mudou a história, como Mandela, o homem que tanto sacrificou pelas mudanças. Conversas que tive comigo presta ao mundo um grande serviço ao nos dar essa imagem de Mandela, o homem Mandela, ao nos oferecer seus diários, cartas, discursos, entrevistas e outros documentos no curso de muitas décadas, nos dá um vislumbre da vida de que Nelson Mandela viveu. Desde as rotinas prosaicas que ajudavam a passar o tempo na prisão, até as decisões que tomou como presidente. Aqui o vemos como acadêmico, político, como homem de família e amigo, como líder visionário e pragmático. Mandela intitulou-se sua biografia Longo Caminho para a Liberdade. Agora, esse livro, Conversas que Tive Comigo, leva a recriar os vários passos, bem como os desvios dados nesse caminho. Ao mostrar esse retrato de corpo inteiro, Nelson Mandela nos lembra que não foi perfeito. Como todos nós, ele tem suas falhas. Mas é precisamente essa imperfeição que deve inspirar a todos nós. Pois, sendo honesto consigo mesmo, cada um de nós saberá que todos enfrentamos lutas maiores e menores, pessoais e políticas, para vencer o medo e a dúvida, para continuar trabalhando quando o resultado da luta for incerto, para perdoar os outros e nos impor desafios. A história contida neste livro
a história contada pela vida de Mandela não é de seres humanos infalíveis e de triunfo inevitável. É a história de um homem disposto a arriscar a própria vida pelo que acreditava, que trabalhou arduamente para instituir um tipo de vida que faz do mundo um lugar melhor. Por fim, esta é a mensagem de Mandela a cada um de nós. Todos nos defrontamos com dias em que a mudança parece difícil, dias em que nossa resistência e nossas próprias imperfeições nos tentam tomar um caminho mais fácil e a fugir à responsabilidade para com os outros. Mandela também enfrentou esses dias, mas mesmo quando pouca luz brilhava naquela cela na ilha de Robben, ele via um futuro melhor que valia o sacrifício. Mesmo diante da tentação de recorrer à vingança, ele via a necessidade de reconciliação e o triunfo do princípio sobre o mero poder. Mesmo quando mereceu o descanso, ainda procurou e procura inspirar homens e mulheres a cumprir o dever. Antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, tive o grande privilégio de conhecer Mandela e desde então conversamos ocasionalmente por telefone. Geralmente nossas conversas são breves e ele está no crepúsculo dos anos. Eu estou às voltas com a imensa programação que o meu cargo exige, mas essas conversas sempre há momento em que brilham a gentileza, a generosidade e a sabedoria desse homem. Esses momentos me recordam que, subjacente à história que foi construída, existe um ser humano que escolheu sobrepor a esperança ao medo, sobrepor o progresso às prisões do passado. E me recordam que, mesmo depois que se tornou uma lenda, conhecer Nelson Mandela é respeitá-lo ainda mais. Barack Obama. Então, esse foi o prefácio do livro Conversas Comigo Mesmo, feita por Barack Obama, quando presidente dos Estados Unidos. Então, ele falando da sua admiração e seu reconhecimento por Nelson Mandela. Esse livro foi publicado em 2010 e Mandela faleceu em 2013. Então, nas próximas postagens, nós apresentaremos alguns trechos da vida de Mandela por ele mesmo, a partir dessa obra que eu recomendo aos nossos seguidores, aos nossos assinantes, aos simpatizantes desse canal Africanidades Conectadas. Não por acaso eu trouxe aqui para o nosso estúdio o mapa da África que está aqui atrás de mim. Enquanto nós falarmos de Mandela, ele permanecerá decorando aqui a nossa biblioteca, que nós o transformamos em estúdio. Axé, Mandela vive, Mandela existe e resiste.